fazendo esse resumo, essa reflexão do que a gente já, né, trabalhou antes, os primeiros tecidos é todo aquilo o meu suporte. Então, aquilo que é o meu vital, para eu poder existir. Então, o que eu considero vital para mim é a comida, é a minha casa, é a respiração, pode ser o meu estudo, pode ser poder gerar um filho. Então, depois, a proteção, eu senti que eu tenho essa proteção para poder, né, ter esse meu vital protegido. E aí sim eu tenho que caminhar em direção na vida. Aí é como esse bonequinho aqui nessa habilidade. Será que eu me sinto capaz de dar esse passo? Será que eu sinto que eu sou apto? Eu tenho a habilidade necessária? Então, ele vai ter que dar esse passo. E aí, uma vez que ele dá esse passo, ele não é simplesmente dar um passo, você vai chegar em algum lugar. E quando você chega nesse lugar, esse lugar tem as suas próprias regras. Às vezes, por exemplo, como tem nessa foto aqui, essas mulheres, uma fazendo bullying com a outra. Quer dizer, existe uma dinâmica dentro do território, então aí o ser humano vai se deparar com as questões do pertencimento. Então, quando o ser humano vai para essa relação do território, ele vai vivenciar tudo que ele trouxe antes, porque de fato ele é um mamífero, e mamífero precisa se relacionar, precisa sentir esse pertencimento, essa conexão e o contato com o mundo, com ele mesmo, com o outro. Só que para que isso flua em harmonia, eu preciso ter todas as habilidades anteriores desenvolvidas, cada uma no seu tempo, tá? E de forma harmônica. Então, ou seja, a gente está sempre lidando com todas as questões o tempo todo. A gente separa os tecidos para compreender, né? Então, eu vou falar, eu estou olhando o aspecto do joelho, né? Então, o joelho, ele traz, às vezes, umas questões de desvalor, em relação a questões de submissão, enfim, e outras coisas. Mas, às vezes, para eu me sentir incapaz em relação a isso, eu tenho que olhar o meu nível de crenças, de que crenças eu carrego, para eu até me qualificar em relação a isso, porque, de repente, dentro de um outro contexto, as mulheres, por exemplo, as mulheres não precisam trabalhar. Mulher que fica em casa e que é uma boa dona de casa, ela é maravilhosa. Então, essa mulher não vai ter um problema de joelho porque ela vai trabalhar. Então, a gente precisa olhar qual é o contexto dessa pessoa dentro do seu sistema familiar, dentro de tudo do que é considerado. Quando a gente fala do vital, que é esse sentido em biológico mais instintivo, né, que envolve mais os cérebros antigos, então aí eu estou mais ligado a esse instinto, não é tanto no nível de crenças, mas também, às vezes, o vital tem relação com aquilo que eu tenho de vital dentro do meu sistema familiar. Então, vocês percebem que é tudo meio intrincada essa relação, mas ele sofre muito menos essa questão desse meio familiar, ele está mais relacionado a esses instintos mais básicos para manter a vida, tá? Então, aqui, por exemplo, no início, um aconchego, uma proteção, eu estou aqui, aí a criança se sente livre para poder explorar o mundo, e aí, mas ainda com o apoio dos pais, sentindo essa proteção, até que você sente ser capaz de explorar o mundo por si mesmo, e aí pode ter dúvidas, se é capaz. A dúvida é claramente um programa de método Hermanov. Não sei se eu vou por aqui, se eu vou por aqui. Se eu acho que eu me sinto capaz de ir para cá ou ir para cá, sabe? Essa insegurança. Até que você realmente se lança, né? Quando você decide seguir o caminho da sua alma enquanto o caminho do coração. Então, isso, no fundo, é a jornada, né, do ser humano contínua. Então, eu escrevi esse texto aqui para vocês. Encontrar o caminho, ele não é fácil. Exige coragem de lidar com os nossos desafios. Todos os temas de cada tecido estão constantemente agindo. Ora um predomina, ora predomina outro. Se queremos acelerar, o corpo fica em estresse. Se desejamos evitar, o medo silencioso pode paralisar. Estamos constantemente num desapegar
e não apegar. E no meio disso existe a vida. O medo faz parte, a alegria faz parte, a tristeza faz parte e o contentamento também faz parte. Ora decidimos ir por nós mesmos e ora a vida nos empurra. Talvez sabedoria seja a capacidade de perceber os movimentos de expansão e contração e permitir, seguindo, sentindo o que quer que seja que a vida está lhe mostrando. E o resultado disso tudo é a experiência, o que fica para você de tudo que você viveu. Então, respira grande, solta. Estica seu corpo, seus braços. Quem puder, fica de pé. E perceba como é estar dentro de um corpo. Respira lento e profundo, deixando a respiração chegar em todos os lugares. Sinta o peso dos seus pés. Faça um leve movimento de meia ponta e solta o calcanhar. Bata os pés no chão. Sinta como é ter essa base. Você só está de pé porque existe um pé, uma força da terra. Ao pisar na terra, você lida com essa força da gravidade e aí você ergue para cima. Perceba como é estar alinhado nesse movimento, dessa verticalização. Observa os seus tornozelos, seus joelhos, a junção do quadril com as coxas, o abdômen, o tórax, a lombar, a cervical, o pescoço, o ombro direito, o ombro esquerdo, a face, a cabeça, todo o corpo. Perceba o alto da cabeça ao dedinho dos pés. Como é o seu equilíbrio? Sente mais um lado que o outro ou é igual? Existe mais tensão ou é igual? Experimente tirar um pé do chão. O que acontece? Tira o outro. O que acontece com o seu equilíbrio? Qual dos dois lados você sente mais equilíbrio? Qual lado sente que você pode sustentar mais o seu corpo? Que lado encontra mais força, mais presença? Direito ou esquerdo? Se você é destro, o seu lado esquerdo representa a relação com a sua mãe ou seu filho. E o seu lado direito representa a relação com seu pai, parceiro ou trabalho. Se você é canhoto, o seu lado esquerdo representa a relação com seu pai, parceiro ou trabalho. E o seu lado direito representa a relação com seu filho e com a sua mãe. Que lado você sente mais força e mais presença?
que sente que faltou da sua relação com a sua mãe. Nutrição, aconchego, carinho, proteção. Respira grande, solta. Que sente que faltou da relação com seu pai. Confiança, amparo, proteção e aconchego. Respira grande, solta. Volta a atenção para todo o seu corpo. Que potenciais de valores, virtudes ou aprendizados do que faltou da sua mãe e seu pai, seu corpo necessita para se sentir mais equilíbrio, em mais paz e nutrição. Agora imagine a força do feminino da vida e a força desse masculino da vida. Com todo esse potencial que você necessita, chegando até você. Como uma luz que vai preenchendo todo o seu corpo. Ocupando todos os espaços. E uma vez que isso acontece, perceba o que muda no seu corpo. Como está o seu equilíbrio? Como está a presença em cada lado do corpo? Veja sua vida como um caminho de muita luz. Que você pode dar esse passo com essa força desse masculino e desse feminino em você. Inala grande, solta. Perceba como seria dar um passo a partir de agora. E abra os olhos. Então, vamos continuar. Deixa eu botar aqui. Isso. Então, aqui eu trago uma reflexão para vocês, que é a seguinte. Na vida, somos sempre convidados a dar um passo diante para a expansão e, ora, somos convidados a nos recolher. Nesse movimento de contração e expansão, é um movimento da natureza, assim como o movimento do coração, da sístole e da diástole. Saber dar o passo para quando tem que ir, né? E aceitar Ai, meu Deus, até engasguei. Saber dar o passo quando é para ir e aceitar recolher quando for necessário. Faz parte da vida e faz parte da biologia. Esse movimento de contração e expansão, que vai para inalação, para exalação, para sístole, para diástole, esse pulsar do coração que começa efetivamente na 20ª semana intrauterina, ele faz parte da vida. Então, tudo no universo ele tem ritmo, tudo tem esse pulsar,
né? E tem esse momento de transição. Na hora que você dá um pulso, daqui a pouco vai para outro. Na hora que você exala, você já tem que inalar. Nesses momentos de transição, são as zonas de desafios, momentos de incerteza da vida. Quando a gente olha para o aspecto da biologia, quando você pratica a técnica de respiração, respiração consciente ou respiração bioflow, você naturalmente experimenta esse momento das transições, né? Que é de inalar, talvez eu inalar com muito medo, será que vai dar certo? Será que eu vou poder me lançar? Sabe? Então, às vezes, é uma inalação com uma certa resistência e uma exalação, será que eu posso soltar? Porque eu vou ter segurança. Então, tanto é que a forma como a gente inala e a forma como a gente exala reflete totalmente como a gente lida com a vida. Então, eu quis trazer isso aqui porque dá para a gente sempre olhar para um aspecto da biologia e fazer essa reflexão sobre como a gente lida com os momentos chaves da nossa vida. Porque em cada etapa da vida, ela tem uma necessidade. Então, é muito comum um adulto, às vezes, olhar para uma criança e falar: ai, não, isso aqui não é nada demais. Mas quando você era pequenininho, que tinha que aprender a andar, que tinha que andar de bicicleta, era um super desafio, né? Ou aprender a escrever. Então, cada etapa tem o seu desafio. E aí o que acontece? Se um ser humano ele fica estagnado nesse desafio, porque ele vai ter que ir com muita força, porque no fundo ele se sente incapaz. Até as pessoas que são muito controladoras, que são pessoas assim muito realizadoras, elas podem ter um aspecto de crença lá no fundo, uma mentira pessoal, para quem fez um médico interior sabe bem o que é isso, uma mentira pessoal que é a sua crença mais negativa e limitante sobre si mesmo, de total incapacidade. Então, ele sobrecompensa de uma forma de ser super eficiente, mas no fundo se sente muito pouco eficiente. Então, esses momentos de transição, eles fazem parte da vida humana. Isso não tem como a gente não viver isso. E aí, dependendo de como você vive esse movimento, isso vai te dando esse imprint. Se isso é algo difícil ou não. Vamos observar aqui esse... não está indo aqui esse vídeo do coração. Deixa eu ver se ele passa o outro. Vou só passar aqui para ver se o primeiro ele gravou. Então é o do coração mesmo. Tá com problema nesse videozinho aqui. Mas esse aqui é um videozinho da internet, mostrando como o coração pulsa. E aí, depois eu passo para vocês vão ver como que é esse movimento contínuo, tá no YouTube. Esse movimento contínuo do coração, que para o sangue chegar nas partes, ele hora precisa contrair, hora precisa relaxar. Então, o estresse e o relaxamento, ele faz parte. Então, para a vida acontecer, é necessário o equilíbrio entre as polaridades, como o gráfico da segunda lei. Ou seja, aquele gráfico da segunda lei que o Dr. Rambe descobriu, ele não é algo do acaso. É natural. Você, na hora que tem um estresse, logo depois a tendência vai ter o relaxamento. Mas como a gente não consegue observar de fora para ver o todo, você se impressiona quando tem um processo no estresse, você se impressiona quando tem um processo no relaxamento, como se fossem coisas separadas. Mas, no fundo, são processos da mesma questão. Então, tem uma fase que tem a diarreia e tem uma fase que tem constipação. São processos da mesma questão. Eu só preciso ter a capacidade de olhar. Então, o que a segunda lei mostra é isso. Olha como o olhar de um observador que você vai poder enxergar ao todo. Olha a sua vida com um olhar mais distante da conexão entre os fatos, que você vai poder observar e aprender melhor com os fatos. Mas, às vezes, você fica pontuando só a cada passozinho, você não consegue ter o olhar inteiro. Então, tem momentos que a gente precisa olhar, né, pontual. Por exemplo, na medicina, né, a medicina convencional, você está lá, precisa de um cirurgião de mão. Você precisa de um cirurgião de mão, porque
porque uma mão é uma estrutura muito complicada. Mas se você esquecer que a mão faz parte de um braço, do todo, da coluna, vai ser complicado. Então, hoje a gente vive uma dificuldade na medicina, porque as coisas se separaram tanto, ficaram tão polares, que cada um defende a sua hipótese e dá muita medicação, e as medicações não se conversam, esquece que quem está nessa unidade é o ser humano. Então, a gente precisa saber olhar para os polos, porque a dualidade, essa manifestação dual, ela faz parte da vida humana, mas a dualidade é só um momento. Então, na hora que chega no momento, ela já vira outra, na hora que chega outra, ela já vira outra. Então, se você passa uma situação de muita repressão na sua vida, vai chegar uma hora que vai estourar. Então, é muito comum, às vezes, pessoas assim, que são muito contidas. Eu tive não foi nem meu paciente, foi de uma terapeuta amiga minha, que era super religioso. E aí era pastor, né? Tipo, um cara de referência, todo certinho. E, de repente, começou a ter um impulso sexual de querer sair com várias mulheres e tudo. Não entendi por que ele tinha isso. Mas ele teve toda uma vida de tanta repressão, tanta repressão, tanta repressão, chega uma hora que vai explodir isso em um lugar. Então, assim, na vida as coisas não vão se perder. Você pode transformar essa energia. Então, ele, né, foi buscar essa terapeuta para entender o que está acontecendo, para poder transformar essa energia e olhar isso através de um outro patamar. Mas no mesmo patamar, a energia não se perde, ela se transforma. Então, o ser humano, ele resiste a todo momento a lidar com a sua polaridade. O introvertido evita a interação e pode ter pânico de interação. O tímido, eu pelo menos era assim, era super introvertida e tinha um pânico absurdo de fazer contato, mas ansiava por fazer contato, ansiava por poder me relacionar, por poder, sabe, ter uma troca. Mas eu era tão tímida, que as pessoas achavam que eu não queria. Aí eu ficava pior ainda, porque eu tinha que ter esse contato, mas naquela época eu não tinha recurso para isso. Então, sabe, então passei um tempo, né, nessa dor, nessa falta do contato, até conseguir transformar e conseguir fazer contato. Então, assim, o ser humano, no caso do introvertido, foi o meu caso, eu precisei processar as minhas emoções, essas dificuldades e ter recursos para conseguir fazer contato com o mundo. Senão eu não estaria conseguindo fazer isso que eu faço hoje. Então, que eu precisei fazer esse movimento. Já o extrovertido, ele só fica bem se ele tiver todo mundo perto. Se ele tiver algum problema, ele não consegue olhar para dentro, ele não consegue ficar sozinho, ele está sempre precisando de uma bengala de alguém para conseguir ficar bem, sabe? Porque ele não consegue fazer esse movimento. Então, por exemplo, agora na quarentena, as pessoas que são muito introvertidas, elas estão falam assim, já ouvi gente falar assim, ai, que bom, espero que essa quarentena nunca acabe, para não ter que me relacionar. Já o extrovertido está desesperado, porque ele precisa se comunicar, senão ele deprime. Mas o fato, gente, é que não é nem uma coisa nem outra. O introvertido precisa aprender a se comunicar e o extrovertido precisa aprender a fazer a interiorização. Às vezes o extrovertido só vai aprender a interiorização quando ele tem uma perda muito grande, quando ele fica doente, aí ele faz esse movimento. Então, aqui você está vendo esse movimento do cérebro. Isso aqui é só para trazer para vocês uma outra forma de olhar a segunda lei bifásica. Isso não tem a ver com o Dr. Ramos, isso aí tem a ver com a Elaine, na forma de ver as coisas, que tudo existe uma conexão. Então, para você entender que a lei, ela se manifesta na realidade, por isso é uma lei da natureza. O Jung fala muito sobre isso, né? Aqui, por exemplo, essa outra questão, nós estamos sempre nos movimentando em torno de um eixo de expansão e um eixo de contração. Ou seja, a gente precisa estar alinhado para ficar em pé. Lembra, o ser humano é o que verticaliza para expandir sua consciência. Mas se de repente eu tenho que caminhar na minha vida, mas eu estou presa em umas questões com meu pai e com a minha mãe. Às vezes eu olho para o meu chefe e enxergo tive uma dificuldade com meu pai e enxergo meu pai, por exemplo, se foi isso, né? Ou enxergo meu chefe como a minha mãe, não importa. Mas relembra aquela ali. Eu posso, em vez de eu ir para aquele caminho do meu trabalho, eu já vou para o trabalho
problemas do nada, né? Vai ter uma causa para ter, às vezes, uma dificuldade, uma gastrite, um medo, uma tensão no pescoço, porque já tem só... A mente já fica, meu Deus, se eu encontrar esse cara, como é que vai ser? Será que ele vai me ferrar? Será que vai acontecer alguma coisa? Então, às vezes, a gente caminha na vida não estando no nosso próprio eixo, não estando com o nosso pensar, com o nosso sentir, o nosso querer alinhado. E de verdade, gente, isso é uma descoberta. Eu vejo assim que, para mim, constantemente eu estou me redescobrindo e eu estou mais alinhando o meu eixo. Quando eu comecei a estudar a parte da biografia dos setênios, né, quem faz o médico interior, a gente fala muito sobre isso. Você entende que cada etapa da vida tem a sua função. Então, de fato, o desenvolvimento de consciência, ele vai acontecendo em etapas. Às vezes a gente tem uma vontade muito grande de estar super alinhado, mas para isso exige que outras etapas aconteçam. É como você falar assim, olha, tenha fé, mas se você não tem isso dentro de você, não tem como você comprar fé. Não existe isso. Existe algo que você vai testemunhando, você vai observando. Uma pessoa que ela não tem uma fé na vida, né? Ela às vezes ela não consegue nem caminhar para frente. Ela se sente perdida, se sente desamparada, mas às vezes ela pode começar a olhar e falar, nossa, isso aqui está acontecendo e eu senti um apoio, algo me levou para esse caminho, eu não cheguei aqui à toa. De repente eu estava pensando em fazer algo, chegou alguém e me deu uma notícia. De repente eu não estava muito bem, alguém foi lá e me ofereceu algo. Então você começa a observar que tem forças da vida que eles vão atuando de forma invisível. E aí você pode assim, nossa, existe uma força que movimenta a vida, que faz a vida acontecer. E eu posso chamar isso de Deus, chamar isso de fé, chamar isso de força do amor. Então, cada pessoa, ela precisa ter uma investigação em torno do que ela está orbitando a sua vida. Então, assim, os planetas, né, a Terra, ela gira ao redor do Sol. Então, a criança, ela vai girando ao redor dos pais quando ela é pequenininha, ela depende desses pais. Depois o ser humano se evolui para ele girar em torno de si mesmo, para ele descobrir o sagrado dentro de si mesmo, descobrir o sagrado, a vida que está aí habitando, que faz seu coração bater, o pulmão respirar, que faz esse músculo se mover, que faz essas faces ter toda essa movimentação, essa comunicação, essas emoções. Ele está precisando se verticalizar para acender a consciência. Então, quando você começa a descobrir o sagrado dentro de você, você começa a orbitar dentro de você. Então você está assim, eu estou sempre procurando descobrir algo de mim, algo está sempre sendo revelado à medida que eu entro em contato com o mundo. Eu vou interagindo com o mundo e mais eu me revelo, mas a minha orientação sou eu mesma. Eu não estou me movimentando para eu receber um crédito do meu pai, da minha mãe, do meu chefe, do meu amigo. Eu já não estou me comparando a ninguém. Eu estou entendendo que cada um tem um caminho de alma para desenvolver. E aí, com isso, eu fico mais em paz na minha própria existência. Então, eu vou ter uma questão de mesoderma novo um pouco mais tranquila, porque eu não vou estar competindo com ninguém, nem competir. Eu tô no fundo na minha própria caminhada de vida. Tem hora que eu consigo mais um pouquinho, tem hora que eu consigo menos um pouquinho. Então, a gente poder se perguntar constantemente isso para saber se você está caminhando de acordo com algo que está alinhado ao seu coração ou não. Porque às vezes você pode estar no momento se sentindo muito incapaz, como foi o meu caso, eu me sentia muito incapaz, eu resisti muito a ir para a medicina mais natural. Quando eu lembro que naquela época eu já queria estudar homeopatia, eu já queria estudar medicina antroposófica, eu já queria fazer acupuntura, ayurveda, mas eu não podia seguir. Não podia, ficava brigando e vivia tendo 1000 problemas no corpo, né? Chegou uma época que eu tive muitos conflitos de mesoderma novo, vivi com problemas de coluna e cheguei a ter uma hipótese de artrite reumatoide, porque não fechou esse quadro, mas cada hora eu tinha uma articulação muito inflamada, que eu não conseguia movimentar. Então, isso durou um bom tempo da minha vida, até eu começar
a entender que o corpo estava gritando e que eu precisava tomar uma decisão, por mais que fosse difícil, sabe? Então, ali eu entendi que a minha decisão de vida, eu estava vivendo uma vida pelas escolhas que eu tinha para agradar a minha família, para agradar meu pai e minha mãe, na minha ideia. Não vou dizer nem que eles tinham essa ideia, mas eu, na minha ideia, eu achava que era melhor aquilo. Então, a criar um modelo, ser um modelo de profissional. E aí, com isso, eu brigava, eu não tava seguindo o caminho que eu queria seguir, não estava orbitando, né, em direção ao meu próprio coração. E quando a gente não vive as verdades do nosso próprio coração, a gente acaba adoecendo. Então, de fato, para a gente não adoecer, a gente precisa ter coragem de orbitar o próprio coração, ter coragem de seguir o seu caminho. Quando a gente não vive a essência, né, a essência da alma, a gente acaba adoecendo. E agora eu não sei por que aqui eu não estou conseguindo mostrar. Oh, meu Deus. Deixa eu... Vou dar uma pausa aqui e vou ver se eu consigo. Pronto, acho que eu consegui aqui. Vamos lá. Então, aqui, né, se olharem esse eixo, tem aqui o eixo, a pessoa está girando ao redor, né, ao redor vai assim, tá fazendo todo esse movimento aqui, mas ela não sai para nenhum lado, né? Ela não cai, ela precisa ter um eixo, né, de gravidade que ela pode voltar sempre ali para o centro. Então, muitas vezes a gente tem essa alteração do nosso equilíbrio de um lado mais que o outro, baseado nessas dificuldades que a gente recebeu em relação ao nosso pai e à nossa mãe. Então, verificar essa questão de como você está alinhado no seu eixo é fundamental para você ver, caramba, então está despertando partes aqui que eu estou precisando reparar, partes que eu estou precisando olhar para que eu possa estar mais alinhado e mais neutro no meu caminho de vida, né? Porque todas as lesões osteomusculares repetitivas estão sempre relacionadas às questões com pai e com mãe. Sempre.